A teoria da relatividade emergiu unindo as noções de tempo e espaço. Quando trocamos o ponto de vista de um observador para o outro em movimento relativo, precisamos de uma regra matemática que diferencie espaço e tempo nas duas situações e que permita fazer a transição entre os dois referenciais. Essa regra existe e é expressa por meio de relações matemáticas chamadas transformações de Lorentz. Essas relações de transformação viabilizam, de forma matemática e precisa, as relações e comparações de movimento entre referenciais inerciais. Além disso, elas são a base matemática dos diagramas planos de espaço-tempo. Os postulados da relatividade podem ser capturados em regras matemáticas simples, chamadas transformações de Lorentz. Como eu vou mostrar agora, essas transformações revelam uma interdependência intrínseca das noções de espaço e tempo. Mas antes de seguir, ative o seu sininho para você acompanhar todos os lançamentos sobre a relatividade aqui no Verve Científica. Com esse conteúdo, você vai aprimorar ainda mais a sua forma de pensar. Na mecânica newtoniana, a descrição de um mesmo movimento em dois diferentes referenciais é governada pelo princípio da relatividade de Galileu, que afirma que as leis que descrevem um fenômeno mecânico num referencial em movimento devem ser idênticas às leis determinadas num referencial em repouso. Assim, se consideramos Maria móvel como a observadora em movimento no vagão de um trem e Pedro parado como observador parado na estação, as leis que eles aplicam para descrever o movimento dos corpos não somente serão as mesmas, como fornecerão resultados consistentes, os mesmos resultados. Suponhamos que Pedro observe um evento físico enquanto está parado na estação, que é um referencial inercial. A posição e o instante em que este evento ocorre pode ser especificados por 4 coordenadas, 3 espaciais e 1 temporal. Agora suponha que queiramos determinar as coordenadas deste evento para Maria, que se move em relação à estação ao longo do eixo X. Como é que esses conjuntos de coordenadas medidos por Pedro e Maria se relacionam entre si? De imediato, podemos afirmar que as coordenadas y e z não são afetadas porque são perpendiculares ao movimento. Então, elas permanecem inalteradas em ambos os referenciais, isto é, y igual a y' e z igual a z'. Assim, o nosso foco se concentra na relação entre as posições medidas por Pedro e Maria, x e x', bem como nos tempos registrados por ambos, t e t'. Essas relações entre as coordenadas temporais e espaciais de Pedro e Maria são as transformações de Galileu. Nas transformações de Galileu, note que o termo vt é o espaço percorrido pelo referencial de Maria no decorrer do tempo. É esse tempo que mede a taxa de variação da separação entre os dois referenciais. Assim, observe que a coordenada espacial no referencial móvel vai depender do tempo. Por outro lado, o recíproco não é verdadeiro. A coordenada temporal em si não vai depender da posição. Aliás, ele é considerado a mesma em ambos os referenciais inerciais. Em outras palavras, na mecânica clássica, a duração de um mesmo evento é a mesma, independente de sua velocidade ou da velocidade de quem o observa. 1 minuto decorrido no relógio de Pedro possui a mesma duração de 1 minuto decorrido no relógio de Maria. E isso teria sido tão evidente para um cientista do século XIX que nem sequer merecia menção. Com base nessas transformações de Galileu para as posições, podemos derivar as transformações de Galileu para as velocidades. Essas nada mais são do que a regra para as velocidades relativas que já discutimos antes aqui no canal. Observe que as componentes y e z da velocidade permanecem inalteradas. Apenas a componente x difere devido ao acréscimo de v. Como discutimos antes, esta equação é coerente com a nossa intuição sobre o tempo e espaço, mas ela leva a contradições graves quando tentamos generalizá-la e aplicá-la a ondas eletromagnéticas. No final do século XIX, as tentativas de medição do movimento absoluto da Terra se mostraram ineficazes. Os físicos perceberam então que o princípio da relatividade de Galileu era restrito apenas às leis da mecânica. Por outro lado, quando eles assumiam que as leis do eletromagnetismo fossem aplicáveis da mesma forma a todos os referenciais inerciais, então surgia imediatamente uma contradição em relação à velocidade da luz. Se por um lado a relatividade de Galileu
previa que a velocidade da luz não fosse a mesma em todos os referenciais inerciais, por outro lado, as equações de Maxwell diziam que a velocidade da luz deveria possuir sempre o mesmo valor. A teoria da relatividade surge então para resolver essa contradição, propondo que devemos abandonar as noções de tempo e espaço absolutos e substituir as transformações de Galileu, que são restritas à mecânica e aos corpos em baixas velocidades, por transformações mais gerais, aplicáveis também ao eletromagnetismo e a corpos que viajam em altas velocidades. As transformações de Galileu passariam a ser adequadas somente quando a velocidade relativa entre os referenciais fosse muito menor que a velocidade da luz. Foi constatado que elas não são mais válidas para velocidades significativas. As transformações de Lorentz, como discutidas nesse vídeo aqui, foram desenvolvidas ao longo de décadas por Voigt, Larmor e Lorentz. Entretanto, foi Einstein que reconheceu seu significado físico e as interpretou dentro da estrutura da teoria especial da relatividade. Diferente das transformações de Galileu, as transformações de Lorentz têm validade geral e podem ser aplicadas tanto às velocidades baixas do dia a dia, quanto às velocidades elevadas, comparáveis à velocidade da luz. Agora, podemos responder a seguinte questão: se o vagão de Maria se move com velocidade uniforme elevada, próxima à velocidade da luz, como as coordenadas do espaço e tempo de um evento observado por ela se relacionam com as medidas feitas por Pedro, que está parado na plataforma da estação? Suponhamos que no instante inicial, a posição de Maria e Pedro seja a mesma. E consideremos que o movimento ocorra somente ao longo da direção x, de modo que as coordenadas perpendiculares não sejam afetadas pelo movimento, ou seja, y igual a y', z igual a z'. Nesse caso, as relações entre as posições medidas por Pedro e Maria e os tempos registrados por ambos são dadas pelas transformações de Lorentz. Observe que tanto as coordenadas espaciais quanto as temporais são agora interdependentes, diferente do que acontecia nas transformações de Galileu, onde o tempo era absoluto e não dependia da coordenada espacial. As relações relativísticas de Lorentz coincidem com as relações clássicas de Galileu quando o movimento relativo é lento. Por exemplo, se a velocidade relativa entre Pedro e Maria for muito pequena, o fator de Lorentz se aproxima muito da unidade, e os dois conjuntos de transformações se tornam equivalentes. Vemos então que a realidade física das transformações de Galileu está contida dentro das transformações de Lorentz. Ao constatar que o tempo e o espaço são agora interdependentes, ligados entre si matematicamente, a relevância física das transformações de Lorentz fica evidente. Elas são a própria definição matemática de uma das ferramentas mais fundamentais da teoria especial da relatividade, o diagrama de espaço-tempo. O espaço-tempo é a mensagem mais significativa da teoria da relatividade, uma mensagem que por muito tempo foi rejeitada por muitos físicos do século XIX. E eu vou analisar em muitos detalhes o conceito de espaço-tempo nos próximos vídeos dessa série. Da forma que estão escritas, as transformações de Lorentz são úteis quando conhecemos as coordenadas de Pedro e desejamos determinar as coordenadas de Maria. Mas se quisermos o contrário, basta reescrever as equações para x e t, obtendo as transformações inversas. Podemos encontrar essas transformações inversas simplesmente trocando as coordenadas medidas por Maria e por Pedro e invertendo o sinal da velocidade relativa. Uma outra modificação pode ser útil. Como veremos mais adiante ao discutirmos problemas práticos empregando diagramas de espaço-tempo, o parâmetro de velocidade sempre estará presente. Além disso, as variações de espaço e tempo vão ser sempre mais relevantes do que as próprias coordenadas absolutas. Então, é vantajoso escrever as transformações de Lorentz em termos das suas variações e já incluindo o parâmetro beta. E mais adiante nessa série, nós vamos fazer uso intensivo dessas relações. Suponha que o vagão de Maria se mova com 90% da velocidade da luz em relação à plataforma onde Pedro está parado. Daí, Maria lança um dardo para frente também com velocidade de 90% da velocidade da luz em relação a ela mesma. Com que a velocidade do dardo estará se movendo em relação a Pedro? Se você não soubesse nada sobre relatividade, talvez você respondesse a essa pergunta somando as duas velocidades para obter 1,8 c, o que nos parece estranho demais, já que é maior que a velocidade da luz.
Mas nesse ponto você já deve estar mais esperto em relação a respostas tão simples. Para responder a questões como essa, somos obrigados a abandonar as transformações de velocidade de Galileu em prol das transformações de velocidades de Lorentz. E para encontrar essa regra de adição, basta considerarmos que a velocidade é a variação espacial dividida por um intervalo de tempo. Mas como vimos há pouco, tais intervalos estão sujeitos às transformações de Lorentz. Então, a partir dessas variações, nós podemos obter a relação para as velocidades medidas nos dois referenciais ao dividir o numerador e o denominador dessa expressão por ΔT'. Com essa regra agora, nós podemos determinar a velocidade do dardo de Maria no referencial do Pedro de forma correta. Observe que quando a velocidade do objeto é muito menor que a velocidade da luz, o denominador da expressão se aproxima da unidade e nós retomamos a transformação de velocidade de Galileu, como deveria ser. Por outro lado, quando a velocidade do objeto, como o dardo de Maria, se aproxima da velocidade da luz, a regra relativística nos fornece um limite c, e não igual a 1,8c, como foi o obtido pela regra clássica. Isso significa que uma velocidade medida como c por Pedro, que está parado, também será medida como c por Maria, que está em movimento, independente da velocidade relativa entre eles. No geral, não importa qual seja a velocidade do referencial, a velocidade da luz será sempre c. Essa conclusão reafirma, em termos matemáticos, o segundo postulado da relatividade, que estabelece que a velocidade da luz deve ser constante em relação a todos os referenciais inerciais. Nesse vídeo, eu introduzi as transformações de Lorentz, que são as relações matemáticas que sustentam os postulados da relatividade. No próximo vídeo, eu vou mostrar que elas são cruciais para estabelecer a matemática do espaço-tempo da relatividade especial. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!